A ciência é a forma mais segura de produzir conhecimento que temos até hoje, não é? Ela se baseia em métodos, observações, experimentos e divulgação, maneiras encontradas para avançar nas pesquisas, mantendo-se mais afastado, quanto for possível, de nossas crenças e desejos. Isso garante, até certo ponto, a neutralidade necessária que lhe confere maior credibilidade. Entretanto, mesmo que ela seja uma de nossas melhores opções, sabemos que não é infalível. Não estamos falando dos erros que eventualmente são cometidos, porque eles fazem parte do processo, mas de todas as coisas que ainda lhe escapam e não possuem uma explicação plausível. Grande parte desses desafios residem, por exemplo, nos mistérios do universo. Mas outros estão contidos em pequenos objetos, como veremos hoje. Iremos apresentar para você alguns itens que aparentemente guardam algum mal e que ninguém consegue explicar, pelo menos ao certo, como ou por que isso acontece. Os artefatos vão desde peças religiosas furtadas até utensílios comuns do nosso dia a dia, que têm geralmente uma coisa em comum: estão sempre furtando a paz ou a vida daqueles que ignoram os avisos e insistem em mantê-los em sua posse. Às vezes, demônios se ligam a objetos. Conheça agora os objetos amaldiçoados que até os cientistas temem. Boneca Okika. Existem várias histórias sobre bonecas amaldiçoadas. Muitas até viraram franquias de filmes. Mas o que eu vou trazer agora, para você, é de arrepiar os cabelos, literalmente. Bom, tudo começou no Japão, no início do século passado. Em 1918, para ser mais exato. Um jovem, de apenas 17 anos, andava despretensiosamente pela rua quando avistou uma boneca na vitrine de exposição de uma loja. Ela era muito bonita, usava kimono e tinha um corte de cabelo curto e bastante característico chamado okapa. Mesmo sendo tempos difíceis e de grande recessão econômica, ele decidiu levá-la para presentear sua irmãzinha caçula, de 3 aninhos. Ela se chamava Kikuko e resolveu batizar o brinquedo com um nome inspirado no seu, Okika. Foi o melhor regalo que a garotinha havia recebido em sua curta jornada pela vida. Ela brincava o tempo todo com a sua nova amiga e não a perdia de vista em nenhum momento. Não se separavam mesmo na hora de dormir. O irmão ficou muito satisfeito, é claro. Afinal de contas, o sacrifício que ele fez para presenteá-la teria valido a pena. Bom, mas infelizmente, a alegria não durou muito tempo. Cerca de 1 ano depois, Kikuko e sua família foram surpreendidos por uma doença repentina, uma gripe muito forte ou um surto de febre amarela, a depender da versão da história. Como a garotinha era muito pequena e frágil, acabou não resistindo e faleceu, com apenas 4 aninhos. Como é costume no Japão, sobretudo naquela época, o corpo de Kikuko foi cremado para que suas cinzas fossem colocadas em uma urna que ficaria em um altar na residência da família. Como parte do ritual, os entes queridos poderiam colocar algum objeto estimado pela pessoa que se foi, algo que ela gostaria de ter levado consigo para outra vida. Contudo, existem algumas regras, mas a principal é que deve ser algo inflamável, como um alimento ou uma carta. Bom, é claro que os pais e o irmão da garotinha tentaram colocar a boneca, mas a funerária não permitiu. Por isso, eles resolveram colocá-la no altar que haviam preparado para receber a urna com as cinzas de Kikuko. Assim, elas poderiam continuar juntas,
E haveria um símbolo, uma espécie de relicário que os ajudariam a manter as boas lembranças da passagem da criança por este mundo. E assim foi, durante algum tempo. Os familiares se reuniam periodicamente para rezar e prestar homenagens diante do altar. Mas aos poucos, foram percebendo que os cabelos de Okika estavam crescendo. Antes, ela possuía um corte ou capa na altura das orelhas, mas agora as mechas estavam caindo nos ombros da boneca. Pensando ser apenas fruto da imaginação, eles fizeram um corte e prosseguiram com suas vidas. Mas os cabelos continuaram a crescer, cada vez mais e mais, até que a família teve a certeza de que o espírito da criança estava vivendo dentro de seu brinquedo favorito. O caso não foi muito divulgado na época, até porque os códigos rígidos do Japão provavelmente não veriam com bons olhos esse tipo de exposição. Durante alguns anos, os familiares precisaram se mudar algumas vezes, mas sempre levaram Okika com eles, como se estivessem de fato carregando o espírito da jovem consigo. Isso funcionou até meados da década de 1930, quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial. O irmão de Kikuko precisou servir no conflito, e seus pais já estavam adoentados por conta da idade avançada. Por isso resolveram deixar a boneca sob os cuidados de monges que habitavam em um templo. Lá, o objeto e a entidade poderiam ser bem cuidados. Os familiares da criança chegaram a voltar ao templo para prestar homenagens, mas decidiram que ela seria melhor cuidada ali. Por isso, a deixaram no local em que ela reside até hoje. O único teste que pôde ser feito por um cientista validou, e seu cabelo era de fato humano. Mas nenhum outro experimento foi possível, pois iria infligir as normas e crenças do monastério. Dizem que ainda hoje é possível ver suas madeixas crescendo e que elas são cortadas de tempos em tempos durante algumas cerimônias. Boneco Robert. Mas as histórias macabras envolvendo brinquedos não param por aí. Aliás, elas podem piorar e muito, como veremos neste próximo caso. Vamos para Key West, uma cidade que fica no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Por lá, havia um garoto chamado Robert Eugene Otto, ou apenas Gene, como era conhecido. Era início dos anos 1900. Bom, ele ganhou um boneco, feito por uma das empregadas da família, que logo se tornou seu companheiro inseparável. Ele até o batizou com seu próprio nome, o boneco Robert. Porém, não demorou muito para que diversas coisas estranhas começassem a tirar o sossego da criança, de seus familiares e dos outros empregados que estavam inseridos na rotina da casa. Frequentemente, Gene era ouvido conversando com alguém em seu quarto, que ficava no segundo andar, onde duas vozes podiam ser ouvidas. Mas quando iam verificar, estavam apenas ele e Robert brincando. Sobrou só um pouquinho. Você quer mais? Não, obrigado. Oh, Gene. Além disso, o garoto costumava acordar durante a noite em prantos. E quando seus pais chegavam em seu auxílio, encontravam tudo revirado. Móveis fora do lugar, objetos quebrados. E quando questionavam a resposta, era sempre a mesma. Foi o Robert. Cuidado. Sim, senhora. Foi o Robert. O argumento era o mesmo para quando outros brinquedos eram encontrados fora do lugar e mutilados pela casa. O culpado era sempre o brinquedo. Os pais de Gene
Chegaram a pensar que tudo isso fosse culpa da criança, que estaria atribuindo ao boneco as consequências do seu mau comportamento. Mas até eles mesmos e os funcionários ouviam sons estranhos pela casa. Risadas maléficas, além de sempre encontrarem Robert em um lugar diferente da residência, não importa onde ele era deixado. Até que finalmente decidiram trancar o brinquedo em um baú no sótão. Mas mesmo assim a família ouvia queixas das pessoas que se incomodavam com o boneco, encarando pela janela quando andavam pela rua em frente à casa. Porém, quando iam verificar, ele sempre estava de volta no lugar que havia sido deixado. Eventualmente, os pais de Ginny faleceram e ele herdou a propriedade. Ele se tornou um artista e trabalhava de casa, por isso quase não saía. Talvez ele tenha se acostumado ou foi dominado pela força maligna que possuía o boneco, mas eles continuaram juntos até o fim. Alguns dizem que Ginny se casou, mas Robert teria enlouquecido sua esposa. Eles afirmam, inclusive, que o homem foi encontrado morto ao lado do boneco. Quem diz respeito ao Robert tá pedindo pra ele soltar a sua ira e te destruir. E ele tem capacidade para isso. Para aqueles que asseguram a veracidade da história, o brinquedo teria sido amaldiçoado pela funcionária que o fez e o presenteou ao garoto, pois a família tratava ela e os outros empregados muito mal. Hoje em dia, o boneco Robert se encontra no Museu Fort East Martello, na mesma cidade americana onde tudo se desenrolou. Bom, diversos turistas que vão visitar o artefato relatam que tiveram problemas com suas câmeras ao tentar tirar fotos sem permissão. Até hoje não se sabe por que não investigaram o caso mais a fundo. Talvez esses acontecimentos não tenham chamado a atenção dos cientistas. Ou provavelmente não houve ninguém com a coragem necessária para iniciar uma investigação. A cadeira amaldiçoada. Estou aqui. Ainda estão vendo coisas? Vamos deixar os brinquedos de lado para conhecer outros objetos que desafiam a lógica e despertam o medo em quem tiver o azar de cruzar o seu caminho. Bom, começando pela cadeira de Thomas Busby. Thomas viveu no condado inglês de North Yorkshire, no século XVIII, e ficou conhecido pelas atividades ilegais que conduzia com o seu sogro, além, é claro, da herança maldita que deixou para o povo daquela região. Assim que se casou com Elizabeth, filha de Daniel Auet, ele se mostrou um rapaz muito ambicioso e logo chamou a atenção do pai da jovem. Juntos, eles desenvolveram vários crimes, que iam desde falsificação de moedas até golpes praticados em uma pousada em que eles eram proprietários. Bom, eles tinham uma boa relação e cooperavam para o sucesso dos negócios ilegais, mas havia um obstáculo entre eles. Thomas sofria sérios problemas com o abuso de bebidas alcoólicas. Certo dia, os comparsas tiveram uma discussão e se exaltaram além da conta. Thomas, como de costume, estava embriagado, o que diminuiu drasticamente sua capacidade de tomar decisões. A contenda se agravou ainda mais quando o genro chegou na pousada e viu o sogro bebendo em sua cadeira favorita. Irritado, o homem pediu para que ele se retirasse, mas Daniel não cedeu aos caprichos do bêbado. Inebriado pela bebida e pela raiva, Thomas acabou tirando a vida do sogro ali mesmo. A polícia foi chamada e o encontrou na manhã do dia seguinte. Ele foi preso, julgado e condenado à forca por assassinato. Tudo isso se deu em menos de um ano. Quando chegou o dia de se cumprir a sentença, Thomas tinha um último pedido. Queria tomar uma bebida em sua cadeira. O desejo foi concedido.
e ele foi levado até a pousada para seu último porre. Ao ser retirado pelos policiais para ser levado ao local da execução, Thomas proferiu inúmeras palavras e frases irreconhecíveis, mas uma coisa ficou clara. Ele amaldiçoou para todo sempre qualquer pessoa que ousasse sentar novamente em sua cadeira. Ninguém o levou a sério naquele momento, mas as coisas nunca foram as mesmas por lá. Dizem que a primeira vítima que a cadeira fez foi um simples limpador de chaminé, desavisado, que se sentou para descansar e teve a vida ceifada durante o trabalho pouco tempo depois. Em poucos dias se ouviu sobre um hóspede que também não sabia do caso e se sentou no móvel amaldiçoado. Ele foi encontrado morto no dia seguinte, próximo ao local onde Thomas foi executado. Durante a Segunda Guerra, a pousada se tornou bastante popular e vários soldados que iriam lutar no grande conflito passaram por lá, mas nenhum que ousou descansar na cadeira de Thomas Busby voltou para casa. Dizem que ao longo dos anos, o objeto fez mais de 60 vítimas, todas mortas pouco depois de se sentarem. Alguns sofreram acidentes, outros não tiveram causa aparente, mas o fato é que ninguém sobreviveu. Bom, hoje em dia o objeto encontra-se no Museu Trusk, no Reino Unido, e fica pendurado na parede, para que nenhum desavisado se sente por descuido. Não há nenhuma explicação plausível que dê conta do caso, mas não houve candidatos a descansar no móvel para provar o contrário. Por isso, o enigma permanece. Múmia azarada. Nosso próximo artefato é bem mais antigo e talvez se encontre no escopo dos objetos amaldiçoados pelos antigos deuses egípcios, para que não fossem incomodados em seu descanso eterno. O artigo ficou conhecido como a múmia azarada, mas não há nenhum corpo enrolado em faixas aqui. Na verdade, trata-se apenas da tampa de um sarcófago. Na década de 1860, 5 recém-formados na Universidade de Oxford fizeram uma viagem ao Egito. Por lá encontraram alguns contrabandistas que haviam surrupiado uma relíquia encontrada durante as escavações de um sítio arqueológico. Era a tampa do caixão de uma sacerdotisa de Amon-Ra. Disse que os sumos sacerdotes do deus egípcio colocavam vários feitiços em suas tumbas para garantir seu sossego durante o descanso eterno. Mas estes jovens não pareciam ligar muito para isso. Eles decidiram adquirir a peça como uma lembrança da viagem. Mas logo se arrependeram disso. No caminho de volta para a capital do país, Cairo, 2 homens da comitiva morreram. Ainda hoje não se sabe ao certo as causas, mas o fato é que eles aparentemente pagaram aquele erro com as próprias vidas. Mas não para por aí não, viu? Ainda em terras egípcias, um terceiro homem acidentalmente deu um tiro em seu próprio braço e precisou amputá-lo. A partir daqui, eles entenderam que haviam mexido com algo que não deviam. Outro membro do grupo retornou à Inglaterra, mas passou a se envolver com jogos e apostas e, em pouco tempo, perdeu toda a sua fortuna. O último integrante também tentou se afastar. Mudou-se para a América, mas também acabou perdendo tudo depois de sofrer com uma enchente e um incêndio. Claramente, a sacerdotisa estampada naquela tampa não queria ser perturbada. Você concorda comigo? Não? Olha só. Com a morte e a fuga de todos os jovens que adquiriram o artefato, ele acabou ficando com a irmã de um deles, que havia pedido para tirar umas fotos.
No entanto, pouco tempo depois, a fotógrafa e até o porteiro do prédio que recebeu a encomenda acabaram morrendo de forma súbita. Um homem que pediu para ter acesso à peça para decifrar os hieróglifos acabou padecendo do mesmo destino. Não é à toa que o objeto passou a ser conhecido como a múmia azarada, não é verdade? Dizem, inclusive, que ela esteve por trás do naufrágio do Titanic, pois um jornalista, ou um possível comprador, a depender da versão, que havia tido contato com ela, estava a bordo e não parava de falar sobre a tal tampa de sarcófago. Bom, olha, se isso é verdade, nós não sabemos. O fato é que hoje em dia ela está em um museu e seu acesso é bastante restrito, seja para preservar a relíquia ou para proteger aqueles que insistem em se aproximar demais e podem acabar tendo seu destino selado. Você gostaria de saber mais sobre outros objetos amaldiçoados? Comenta aqui embaixo para a gente saber. E eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau. Quem sabe?